Glória a Deus. Amados irmãos, peço que abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 11, verso de número 25. Depois nós vamos para o livro de Marcos, capítulo 16, verso de número 15 para a nossa meditação. Primeiro, nós vamos ler Mateus, capítulo 11 e o verso de número 25 para a nossa meditação. Amém? Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Agora nós vamos para o livro de Marcos, capítulo de número 16 e o versículo de número 15, a partir do verso de número 15. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Amém? Glória a Deus. Incline a sua cabeça por um minuto. Senhor, meu Deus e eterno Pai, Pai amado, Pai querido, Pai santo, mais uma vez, Senhor, eu entro na Tua presença para te pedir nesta noite, Senhor, que o Senhor venha falar conosco, mediante, Pai, a Tua palavra. Já ofertamos a Ti, Senhor, a nossa oferta como sacrifício vivo, os louvores. Agora, Senhor, nós queremos ouvir a Tua palavra, a Tua direção, a Tua orientação, Senhor. Fala conosco, abre a nossa mente, o nosso coração, para que possamos entender e compreender, Pai, a Tua palavra, Senhor, nesta noite. Assim, Deus, eu te peço e te agradeço. No nome do Teu Filho amado Jesus, a igreja diz: amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Amados irmãos, senhoras e senhores, o texto, ou os textos a qual eu li, trata-se de duas narrativas diferentes daquele a qual escreveu, mas o Senhor
é o autor. Os homens, eles escreveram, mas o Senhor que é o autor da Escritura. A palavra de Deus é a palavra do Senhor. É a palavra de Deus que nos anima, que nos fortalece. Então o Senhor, que é o autor, todas as vezes que abrimos a palavra do Senhor, é Deus falando conosco. É Deus falando com a sua igreja. É um momento ímpar. É um momento importante, a qual, diante do trono do Todo-Poderoso, vem a palavra do Senhor aos nossos corações. Vem a direção de Deus. Vem a orientação do Senhor para nossas vidas. Mateus, por exemplo, e João, foi os discípulos de Jesus, a qual viram tudo que o Senhor fez. E eles escreveram esses livros. Mas Marcos e Lucas foram discípulos de Paulo. Acompanhou Paulo no seu ministério. Ambos foram alcançados pelo poder do Senhor. Glória a Deus. Esses homens foram alcançados. Mateus, por exemplo, ele estava na alfândega, no lugar que se contava os impostos, que era colhido, e trazia eles para contar. E Jesus chegou naquele lugar. E a Bíblia diz que Jesus olhou para Mateus, ou Levi, e disse: segue-me. Imediatamente, Mateus seguiu Jesus, deixando tudo para trás, e seguiu o Mestre. Pedro e João, que são amigos, e os seus dois irmãos, porque eles trabalhavam na pescaria como companheiro. E Jesus, chamando eles, disse: hoje vocês não serão mais pescadores de peixe, mas de almas. Eles deixaram as suas redes e seguiram a Cristo, seguiu ao Mestre, a Jesus. Eles começaram a aprender com o Senhor. Eles começaram a ver os sinais, milagres, prodígios que o Senhor estava realizando. As suas pregações, os seus sermões, os seus ensinamentos, tudo eles guardavam, porque era de proveito. Como Jesus tinha dito, ele chamou os apóstolos, os discípulos, para uma grande obra. Não era qualquer obra, era coisa espetacular que eles iam fazer. O que seria, pastor? Dar continuidade à pregação do Evangelho, a pregar o Evangelho, para que as pessoas que fossem os seus ouvintes fossem alcançados por esse poder do Evangelho e mudassem as suas vidas. Então veja só o que Jesus fala em Mateus capítulo 25. Ele vai agradecer ao Pai, porque o Pai ocultou as coisas do céu para os que se diz sábios, grandes, mas aos pequeninos o Senhor revelaste. E aí Jesus vai dizer assim: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos,
que vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus saía de cidade, em aldeias, em casas, pregando o evangelho de Jesus Cristo, pregando as boas novas, pregando o reino dos céus. Ele vai dizer o seguinte: é chegada o reino dos céus. Ele está dizendo a respeito dele. Era uma promessa que Israel estava esperando, o Messias. Porém, ele esperava o Messias de uma forma, de uma outra maneira. Eles esperavam o Messias com exércitos, cavaleiros, cavalos. Mas Jesus, quando veio, nasceu numa cidade de Belém. Bendito seja Deus. Não tinha hospedagem, não tinha lugar. Era uma época muito festiva, estava lotado. Então, ele teve que ir. A mãe Maria e o seu pai José, eles tiveram que ir a um lugar reservado, onde ficavam os animais. E lá, Maria dará à luz ao Messias, ao Filho de Deus. A luz brilha no céu. Os magos percebem e vê e procuram aonde Jesus ia nascer. O anjo avisa aos pastores: olha, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, acabou de nascer. Eles levaram presentes, ofertas para o Senhor Jesus. A salvação da humanidade, a esperança da humanidade. Jesus, o Messias, o Salvador, o Filho de Deus, a qual os profetas do Antigo Testamento, os reis, os sacerdotes, profetizavam a respeito dele, dizendo, Isaías, por exemplo, vai dizer: o menino nos nasceu, e o filho se nos deu, e o principado está sob os seus ombros, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então Jesus, ele ia em cidade em cidade, em aldeia, em casas, e ensinava e pregava. Os apóstolos, os discípulos só observavam e aprendiam com o mestre. Mas chegou um tempo que o Senhor tinha que se submeter à vontade do Pai, a qual todos nós conhecemos. Ele precisava ser crucificado. Ele precisava morrer por nós. Ele precisava ser entregue aos homens. Ele precisava cumprir aquilo que foi outorgado a ele fazer. Entregar a sua vida como malfeitor. E isso acontece. A Bíblia diz que Jesus é entregue aos homens, e ele deixa bem claro que os homens não têm poder de tirar a sua própria vida, mas ele entrega a sua vida por nós. Glória a Deus. Ele entrega como cordeiro vivo, como sacrifício. Isso era previsto. Todos esperavam esse momento ímpar, a qual estabeleceria uma oportunidade para o ser humano se regenerar em Deus, somente pelo sacrifício de Jesus Cristo. Então isso acontece.
Jesus é entregue aos homens. Os homens maltratam. Os homens zombam. Os homens faz dele fantoche. E Jesus, mudo, não abriu a sua boca, mas sofreu em nosso lugar. Talvez a sua maior bênção que você já conquistou e até te alegrou possa ter sido uma casa, possa ter sido um carro, possa ter sido uma faculdade concluída. Isso deixou você muito alegre. Mas a maior bênção que o ser humano pôde ter foi Jesus morrer na cruz do Calvário em nosso lugar, e o véu se rasgar. E quando o véu se rasga, ele leva sobre ele toda a enfermidade do mundo, todo o pecado. Ele se faz maldito em nosso lugar. Essa é a maior bênção que podemos adquirir, que o Filho de Deus levou sobre ele os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas falhas. O juízo de Deus caiu sobre o Filho, que é Cristo. Essa é a maior bênção que a humanidade pode receber. Muitos não entendem isso. Muitos não compreendem. Não entendem esse sacrifício, esse amor, esse sacrifício por nós, por cada um de nós. Não importa a cor, a raça, não importa o diploma, não importa se nasceu no bairro humilde ou no bairro nobre, não importa essas coisas. Mas Jesus morreu por todos nós, como está escrito no Evangelho de João capítulo 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Verso 17 diz: porque Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esse é o maior presente que o mundo recebeu. Mas a Bíblia diz claramente que o Senhor Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. A respeito dos judeus, mas a Bíblia nos alega dizendo: todo aquele que recebeu se tornou filho de Deus. Oh, glória a Jesus! Essa é a boa notícia da salvação. Aleluia! Então Jesus, ele ressuscita ao terceiro dia, e ele outorga, ele deixa uma orientação, ele deixa uma ordem dizendo: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Pregar é a igreja que faz, anunciar é a igreja que faz, ensinar é a igreja que faz, salvar não é a igreja que faz. Não, somente eu e você, a igreja, devemos anunciar, pregar, ensinar em tempo, em fora de tempo. E as outras coisas, pastor, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Esse trabalho é dado ao Espírito Santo. Então o que eu faço? Pregue, anuncie, ensine a palavra do Senhor. A cada dia que se passa, se torna mais difícil. Nós vemos isso, e isso foi visto através dos apóstolos, dizendo que nos últimos dias seria trabalhoso. Então, se você quer começar uma obra evangelizadora, uma obra missionária, já tem um ponto certo para você começar. Não onde que é, pastor, na África, não onde que é, pastor, na Coreia, não onde que é, pastor, lá no Nordeste, não, na sua casa. Tem alguém na sua casa que precisa ouvir o evangelho enquanto ainda dá tempo. Então prega, anuncia.
eu preciso lhe atentar. Eu preciso lhe dizer que quando você está anunciando o evangelho a essa pessoa que não conhece, é você dizendo assim: eu estou anunciando a vida para você, receba de bom grado, é de graça, receba a vida em Jesus. Louvado seja Deus. Então as primeiras pessoas a serem alcançadas, que você tem que ministrar, que você tem que pregar, anunciar, é a sua casa, é a sua família. Para agora, neste momento, pensa assim comigo, com esse sentimento que estamos tendo agora, neste momento. Se agora a trombeta toca, e você sabe que essa pessoa que você tanto ama não vai subir, lembrando que lá no céu não haverá tristeza. Então neste momento, se você soubesse que Jesus ia vir, como a gente não sabe nem o dia nem a hora, nem o filho sabe, mas Deus sabe o dia e a hora que o Senhor virá para buscar a sua igreja. Aí você tem a sua esposa, aí você tem o seu esposo, aí você tem os seus filhos, aí você tem o seu parente, aí você tem o seu amigo. Põe agora o seu sentimento. Como que você se sentiria se desse tempo de chegar lá e anunciar: Jesus está voltando agora, Jesus está voltando amanhã. Se conserte, se aceite a Jesus, receba Jesus. Aí você ia fazer, porque você ia saber que Jesus ia voltar amanhã. Mas não é assim que a Bíblia diz. Então todos os dias é tempo de anunciar as boas novas. Pregue o evangelho, ensine, peça para Deus em oração: Senhor, visita o meu pai. O nosso irmão João aqui teve um momento de tristeza e de frustração, porque perder alguém não é fácil. E da forma que ele relatou, como que essa pessoa estava partindo sem Jesus. Mas chegou a boa notícia, deu tempo, alguém anunciou Jesus, alguém anunciou o evangelho. Para ela crer, para ela tomar a decisão, alguém precisou pregar, anunciar, e isso de fato aconteceu. Ela se converteu a Cristo e hoje ela está no paraíso com o Senhor Jesus. Mas por quê? Porque alguém anunciou. Romanos capítulo de número 10. Romanos capítulo de número 10, verso 14, 15, 16 diz: mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? E como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados os mensageiros? As escrituras sagradas dizem como é bonito ver a mensagem trazendo boas notícias. Se tu recebeu essa boa notícia e você provou dessa boa notícia, você não só provou dessa boa notícia, mas você mergulhou nessa boa notícia, você inundou nessa boa notícia, você entrou por completo nessa boa notícia. E o que é essa boa notícia? É Jesus. Não fique só para você, anuncie para outras pessoas também. Anuncie o evangelho. Olhe para o mundo, olhe para o que está acontecendo, igreja. Olhe o que está acontecendo, amados. Prostituição aumentando, divórcio aumentando, adultério aumentando, pedofilia aumentando, drogas aumentando, abominações aumentando, blasfêmias aumentando, apostasias aumentando. Olha para o nosso redor, veja as coisas trágicas que estão ocorrendo no nosso mundo. O terremoto na Síria, o terremoto na Turquia. Olha o que está acontecendo. Olha para outros continentes, como a Rússia, que briga pelo poder, e a Ucrânia, que é menor país, se defende. Mas por trás desses dois países, há países ali interessados com o que está acontecendo, que são poderosos. Você observa que o ser humano é orgulhoso, que o ser humano é prepotente, que o ser humano é soberbo. Ele quer poder, ele quer vanglória, ele quer glória. Mas eu
preciso te dizer nesta noite: Ele sem Deus não é nada. Quem deve glórias e ser adorado aqui é Cristo. Ele tem todo o poder, Ele é adorado, Ele é exaltado. E aí, igreja, o que eu faço? Você não precisa fazer faculdade para anunciar, você não precisa fazer teologia para anunciar. Pregue o feijão com arroz, mas pregue Jesus. Fale de Jesus, fale do amor de Jesus, pregue o arrependimento, pregue o inferno, alerte sobre o inferno, pregue sobre a eternidade, fale da eternidade que terão. A vida que vivemos é pouco, é bem pouco, não é comparado com a eternidade que o Senhor tem para aqueles que permanecer fiel. Se esquecemos da outra eternidade, anuncia, pregue, fale do amor de Deus. Não seja irresponsável, mas anuncie. Se essa pessoa foi colocada na tua vida, é porque há um propósito e você precisa anunciar o evangelho a essa pessoa. Deixa eu dizer uma estatística aqui para a igreja. Bendito seja Deus. A estatística: cerca de 3 milhões de pessoas espalhadas pelo mundo ainda não ouviram o evangelho. Isso representa 37% da população. Mais do que a metade ainda não ouviu o evangelho. Mundial, é mais de 1/3 de todo mundo. Existem alguns países que são difíceis, mas existem irmãos que estão lá anunciando o evangelho, doando as suas vidas, correndo risco de morte, mas estão anunciando o evangelho. Estes são os 5 países na ordem onde se possui a maior dificuldade da propagação do evangelho e vida cristã. Primeiro lugar, Coreia do Norte. Segundo lugar, Afeganistão. Em terceiro lugar, Somália. Em quarto lugar, Sudão. Em quinto lugar, o Paquistão. Nós sofremos perseguição aqui, mas de uma forma política. Por mais que sofremos essa perseguição, ore pelo seu país, agradecendo a Deus pelo país que você nasceu, pelo país que você vive, porque aqui você pode pregar o evangelho. Tem uma igreja aqui, tem uma igreja ali, você pode andar com a Bíblia na mão, tem pregação na rádio, tem pregação na televisão. Então agradeça a Deus. Tem lugar que não pode ter a pregação do evangelho, tem lugares que a Bíblia não pode entrar, tem pessoas nesse exato momento morrendo por causa de Cristo, sendo, vamos dizer assim, crucificado, sendo humilhado, sendo moído por causa do evangelho de Jesus Cristo. Pessoas estão doando a sua vida para anunciar o evangelho. Os continentes da Ásia e Oceania são os mais pobres do cristianismo. Isso é, os 2 continentes juntos possuem uma população superior a 4 bilhões, onde cerca de apenas 450 milhões são cristãos. Isso é apenas 11% da população convertida ao cristianismo. Você percebe isso? A gente estamos se esquecendo do dever que o Senhor nos outorgou, e é o principal. Nós devemos sair de 4 paredes. Nós estamos muito acomodados.
Nós estamos muito satisfeitos. Vimos ao culto, fazemos a obra aqui dentro, mas voltamos para casa. Nós precisamos evangelizar a igreja. Nós precisamos sair como soldado ao campo minado, como o maior troféu, ganhar almas para o reino de Deus. Nesse exato momento, tem pessoas morrendo de overdose. Nesse exato momento, tem pessoas morrendo por causa do crime. Nesse exato momento, tem pessoas morrendo de depressão. Nesse exato momento, tem pessoas se suicidando, porque ele olha para ele e diz que não tem mais jeito. E eu e você estamos escondendo a mensagem que salva, que liberta, que dá vida e vida com abundância. Oh Espírito Santo, acorda a igreja nesta noite. Oh Espírito Santo, nos aviva para esse lado de ganhar almas. Louvado seja Deus. Nós estamos se tornando egoístas. Pastor, eu não tenho tempo. Mas quando você sai para o trabalho, essa pessoa que sentou do seu lado no banco, é uma oportunidade de você pregar o evangelho. Quando você está na escola, essa pessoa que sentou do seu lado, é uma oportunidade de você pregar o evangelho. É óbvio que você tem que ter sabedoria, e eu tenho certeza que o Espírito Santo, e ele age prudentemente, mas ele vai colocar a oportunidade, você vai perceber porque você está omitindo de pregar a palavra de Deus. Você sabe que o Espírito Santo colocou essa oportunidade, a pessoa abriu a sua vida dizendo: está difícil o meu lar, está difícil a minha casa, está difícil o meu casamento, eu vivo triste, eu vivo angustiada, eu vivo amargurado. E aí você está ocultando a mensagem. É neste momento que você precisa falar do amor de Deus. É essa a esperança que essa pessoa precisa ouvir. Louvado seja Deus. E nós precisamos evangelizar. Anunciar o evangelho. Se você estivesse dentro de um trem, e aí você descobre que esse trem tem um abismo ali, os trilhos se romperam e surgiu uma cratera, e esse trem está numa alta velocidade, e você é um crente que está ali dentro. As pessoas vão morrer e você também vai morrer. O que você vai fazer? O que devemos fazer? Anunciar. Falar do amor de Deus. Eu disse uma metáfora, mas você sabia que essa pessoa que usa droga do seu lado, ou que bebe, ou que se prostitui, está indo à beira de um precipício, e você não está alertando ele? Pastor, eu tenho dificuldade. Mas você não tem dificuldade de falar outras coisas. Prega o evangelho. Prega o evangelho. Anuncie o evangelho. Prega o evangelho. Você foi alcançado, alguém pregou para você, alguém anunciou para você. Prega o evangelho. Louvado seja Deus. Mateus capítulo 28, do verso 18 diz, a qual eu li: então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. Lembre disto: eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. O Senhor estará com você, colocará a palavra na vossa boca, e eu e você, ao abrir a nossa boca, o Espírito Santo falará por intermédio das nossas vidas. Então anuncie,
porque o Senhor estará conosco. Você lembra da igreja primitiva? Depois que o Senhor foi para o céu, o que Jesus anunciou a eles, dizendo: esperai-vos em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Depois ser-me-eis tanto testemunha, tanto em Jerusalém, tanto em Judeia, tanto em Samaria e até nos confins da terra. Eles esperaram em Jerusalém, porque não é fácil pregar. Aqui é bom pregar, estou pregando para a igreja. Mas se deparar com pessoas lá fora, oprimida, escravizada, o adversário escravizando essa pessoa. Nosso irmão João leu um texto que fala claramente o que o diabo faz com o ser humano. Ele humilha, ele oprime. Então você anunciar a mensagem para essas pessoas que estão presas, que estão cativas, não é tão simples assim. Você sabia que você pode sofrer um tapa? Você sabia que você pode ser zombado? Você sabia disso? Então tem que haver uma preparação. Ore ao Senhor. E tem gente querendo fazer obra missionária. E a obra missionária, as pessoas pensam que é só comprar um passaporte e viajar. E não é isso a obra missionária. Não. Aqui nós podemos fazer a obra missionária. Aqui nós podemos evangelizar. Aonde eu disse, no meio da sua parentela tem alguém que não conhece a Cristo, talvez nunca ouviu falar, e você é o único Cristo daquela família. Está esperando o que, meu amado irmão? Está esperando o que, minha irmã? Essa alma você dará conta. Se essa pessoa nunca ouviu falar do amor de Jesus, por uma missão sua, você dará conta desta alma. Então pregue, anuncia, fale do amor de Deus. Não tenha vergonha. Que crentes somos? Nós temos que ter vontade, vigor, firmeza, alegria de defender o Evangelho de Jesus Cristo, erguer a bandeira e dizer: eu sou cristão. Tem gente que defende um time de futebol, defende o seu time e fala com muita propriedade. Por que essa dificuldade de falar do amor de Deus, daquilo que você serve, daquilo a qual você adora? Então você precisa defender e falar com propriedade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por intermédio dele. Você precisa confessar Jesus como o único e suficiente Salvador para receber a salvação. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Esse é o papel da igreja. Eu tenho pessoas aqui que não são crentes, que estão nos visitando aqui nesta noite. E é um prazer tê-lo conosco aqui. É uma alegria, porque foi o Senhor que trouxe vocês. Foi o Senhor que trouxe vocês. Talvez tenha alguém aqui no nosso meio que nunca ouviu falar do amor de Deus. Foi o Senhor que trouxe vocês. Ou talvez tenha alguém aqui no nosso meio que se encontra afastado, parado. Foi o Senhor que trouxe vocês. Foi o Senhor que tocou no coração de vocês, ou arrumou alguma situação para que você venha ouvir a palavra do Senhor. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Essa decisão é sua. É você que tem que decidir, meu jovem. É você que tem que decidir, minha irmã, meu irmão. Você tem que tomar a decisão. Você sabe muito bem que você já tentou de várias formas, mas não deu certo, não funcionou, porque essas felicidades que vêm são falsas, são passageiras, mas Cristo não. Cristo é verdadeiro e Ele tem a paz que você tanto procura. Somente Ele tem a paz, a qual o mundo até prega uma paz falsa, mas não é a verdadeira paz. Somente Cristo. Lutas temos como cristão, dificuldades temos, perseguições temos, mas Cristo vem nos dar paz, nos acalma, nos abraça, nos fortalece, para que possamos continuar firme na sua presença. E é isso que Ele quer
fazer na sua vida, meu amado irmão? Então o que houve? A Bíblia diz que Pedro, João e os demais apóstolos esperaram em Jerusalém, em oração. Eles receberam o poder do Senhor, foram revestidos do poder de Deus, e aí foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Mas naquele lugar que eles estavam, do lado de fora, tinha muitas pessoas que estavam ali por causa da festa de Pentecostes, da festa do tabernáculo. Estava se findando aquela festa. Eles começaram a ouvir o barulho, incomodaram eles. Pastor, o que você está querendo nos ensinar? A gente veio aqui para a nossa casa, recebe a orientação, nos revestimos da oração e saímos para o campo. E foi isso que aconteceu. Pedro e João e os demais que estavam ali, os 120 crentes, todos estavam cheios do poder de Deus, cheios do Espírito Santo. E é isso que a igreja precisa nesses últimos dias, irmã Nessim. É isso, homem, que a igreja precisa de muitos dias. Isso está vazio ao nosso meio. Porque Jesus mudou? Não, porque nós mudamos. As pregações mudou, o homem mudou, mas Jesus continuou o mesmo. Então precisamos ser avivados pelo Senhor. Nós precisamos ser avivados a tal ponto de a nossa carne não suportar o avivamento do Senhor, e criar dentro da gente desejos das coisas de Deus, criar dentro da gente desejos do céu. Bendito seja Deus. E um desses desejos, sabe qual é? Eu preciso anunciar o Evangelho. Eu preciso pregar o Evangelho. Hoje nós temos redes sociais. Usa a internet, usa o WhatsApp, usa o Instagram, usa o Face. Anuncia o Evangelho. Nós precisamos desse avivamento. Nós precisamos. Senão a gente não vai conseguir suportar as dificuldades que virão para tentar impedir de nós pregarmos o Evangelho lá fora. Anunciar o Evangelho para o teu amigo. Anunciar o Evangelho para essa pessoa. Essa pessoa está correndo risco de morte, mas ela está viva, respirando. Então nós precisamos sair e anunciar. Mas para a gente sair e nos deparar com essa situação, precisamos nos revestir do poder do Senhor, revestir da sua presença. E o que ocorre? A Bíblia diz que eles foram cheios. E aí, a primeira coisa que acontece não é os discípulos falando, mas é as pessoas zombando da igreja, zombando do que estava acontecendo. Eles não se incomodaram, eles não aceitaram aquilo. Eles começaram a anunciar: isso que vocês estão vendo não é embriaguez, mas é aquilo que o profeta Joel profetizou, que nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Então eles começam a anunciar aquilo que o Senhor tinha dito ao profeta Joel. E com muita propriedade, cheio do Espírito Santo, eles começam a pregar o Evangelho. Pessoas são paralisadas, estavam zombando, mas agora cai um grande temor. E eles começam a perguntar: o que devemos fazer? Sabe aquele olhar assustado, de pânico, de temor? Sabe aquele olhar? Sabe aquela agonia? Sabe aquela angústia? Foi aquilo que aquelas pessoas sentiram. Aí Pedro vai dizer: crê no Senhor Jesus. E 3.000 almas creram no Senhor Jesus. Todos creram? Não, mas 3.000 almas creram e foram batizados. A igreja começou a crescer. Eles traziam aos pés dos apóstolos ofertas. E todos os dias havia culto. Todos os dias havia culto. Se passa um pouquinho, a gente reclama. E se coloca todos os cultos na semana, ou uma campanha na semana de oração, a gente reclama. Isso era para ser desejoso para nós. Estamos em casa, temos a oportunidade. Venha se revestir do poder de Deus. Venha ouvir os ensinamentos bíblicos. Aqui não era todos os dias, havia culto. Eles se reuniam e começavam a estudar os pergaminhos, os livros.
E Pedro e João e os demais apóstolos, que eram testemunho ocular, começavam a falar dos feitos do Senhor Jesus. Na mente, eles tinham no coração e na mente, eles começaram a lembrar de tudo que o Senhor fez, de milagres, de sermões, de ensinamentos. E quanto mais eles abriam, eram como brasa, era como fogo. A alma se rendia a Cristo, a alma se entregava a Jesus, porque o Espírito Santo estava dentro daquela igreja. E é isso que precisamos, do Espírito Santo, para que no abrir da nossa boca a palavra vai como fogo, queimando todo o pecado e convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, através do divino Espírito Santo. Louvado seja Deus. Outro texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Depois que Pedro e João fizeram uma cura no nome do Senhor, eles estavam indo para uma oração, e aquele coxo foi curado. As pessoas começaram a adorar como deuses. Infelizmente, nos dias de hoje, os pastores, eles querem ser adorados, eles querem ser reverenciados, eles querem vanglória, status. Quando Pedro e João vê que eles estavam fazendo adorações a eles pedem: para, porque eu sou ser humano como você. Isso que vocês estão vendo não é obra humana, mas foi o Senhor Jesus, a qual vocês rejeitaram, que fez esse milagre, que curou essa pessoa e colocou esse homem de pé. Glória a Deus. Aí João vai dizer: importa que ele cresça e que eu diminua, que esse sentimento de humildade, que esse sentimento de simplicidade possa voltar a Deus nos altares e em nosso coração, para atribuir tudo que acontece na igreja, tudo que acontece na obra. É Deus que faz, é Deus que opera, é Deus que age, é Deus que convence, é Deus que cura. Louvado seja Deus. Aleluia. Aí beleza. Porém, muitas pessoas, Atos Apóstolos capítulo 4 verso 4. Porém, muitas pessoas que ouviram a mensagem creram, e os homens que creram foram mais ou menos 5.000 almas. 5.000 almas. E o último versículo, Atos Apóstolos capítulo 5 verso 14 diz: uma multidão de homens, mulheres, também creu no Senhor, e veio e aumentar ainda mais o grupo. Sabe que tipo de conversão é essa? É uma conversão que as pessoas entregavam por completo a sua vida e deixava a prática. Deixava a prática. Eu quero Jesus. Então, se você quer, eu vou dizer o que Jesus disse: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Negar as suas vontades, os desejos. Nós vamos tropeçar porque não somos perfeitos. Nós vamos cair porque não somos perfeitos. Mas nós vamos ver a nossa vida mais com as coisas de Deus do que com as coisas deste mundo. E é isso que nós precisamos entender. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, isso não vem do Pai, mas vem do mundo. O mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que permanece em Deus, permanece para sempre. Nós estamos aqui, amados. Vamos viver aqui. Enquanto a trombeta não toca, enquanto o alarido não soa, permaneceremos aqui. Mas o Espírito Santo do Senhor nos ajudará a romper todas as barreiras, todas as propostas. Você não percebe que isso é enganação?
Você não percebe que é a enganação do adversário querendo te aprisionar? E existe ensinamento dizendo: Deus é amor, Ele quer só o teu coração, e te incentiva a pecar, a pecar, a pecar, a pecar. E Ele vai dizer: Deus é amor, te incentiva a andar nas coisas carnais, as festas mundanas. Deus é amor, Deus é amor, mas é justiça também, amados irmãos. Veja bem, eu estou aqui, eu peco todos os dias, mas eu estou lutando para vencer esse pecado que tão de perto me rodeia. É bem diferente. Eu não posso me acostumar, mas eu tenho que lutar, eu tenho que orar, eu tenho que caiu, tropeçou, levanta. A Bíblia diz que aquele que confessa deixa, alcança a misericórdia. Filhinhos, não pequeis, mas se pecares, tem um advogado que é fiel, que é Jesus Cristo. Oh, glória a Jesus. Fecha os teus olhos por um minuto. Pai, nós ouvimos, Senhor, a Tua palavra nesta noite. Tua palavra foi anunciada, a Tua palavra foi pregada, e nós entendemos a Tua palavra. Mas temos aqui pessoas que estão nos visitando, Pai, nesta noite, que estão ouvindo a Tua mensagem. Senhor, eu oro por eles neste momento. Eu apresento a Ti, Senhor, porque eu não conheço o particular dessa pessoa. Eu não sei o que ocorre, eu não sei o que acontece, mas o Senhor sabe o que essa pessoa está passando. O Senhor conhece, o Senhor sabe de tudo. Pai, toma eles nas Tuas mãos, Senhor. Somente o Senhor pode convencer e atrair para a Tua presença, Pai. Nós apresentamos a Ti, Senhor, porque a cada dia que passa, a gente vê a Tua palavra se cumprindo dia após dia, reino contra reino, nação contra nação, o ódio, a raiva, a maldade aumentando, pai contra filho, filho contra pai, peste, fome, rumores e tremores. Nós estamos vendo isso acontecer com os nossos olhos, mas nós entendemos, Senhor, que isso é o sinal da Tua volta, que é o sinal da Tua vinda, para buscar a Tua igreja, para buscar o Teu povo. Senhor, nos dá as almas, Pai, deste bairro, nos dá as almas, Pai, da Coab Adventista, nos dá as almas, Pai, do Capão Redondo, nos dá as almas, Pai, deste bairro, da Zona Sul, nos dá as almas, Senhor. Nós oramos pelo vizinho da direita, pelo vizinho da esquerda, pelo vizinho da frente, de trás, Senhor. Nós apresentamos a Ti, Senhor. Eu oro pela Tua igreja, eu oro pelo Teu povo, eu oro pelos obreiros, que nós que estamos aqui, que conhecemos o Teu Evangelho, possamos sair para o campo, para anunciar as boas novas, para anunciar o reino dos céus. Pai, toma nas Tuas mãos, que o Teu Divino Espírito Santo fale melhor aos corações, Senhor, para a glória do Teu nome, Pai. Assim, Senhor, nós Te pedimos e Te agradecemos. A igreja diz: amém.